Não estava gravando. Então vamos lá, Carlão. Ora. 12. A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Por amigo de Belarmindo, quem tomar a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Isso Bellarmino. lembrar aqui, né, Carlos, que essa é uma percepção dele que está equivocada, obviamente. Né? A doutrina espírita chegou, o Consolador chegou no momento exato que Jesus considerou oportuno chegar. Então, ele tem a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Não, elas chegaram na hora certa. Os homens é que não prestaram atenção, ou nós, né, que não prestamos atenção na mensagem que chegou. Mas a mensagem está anunciada desde que Jesus esteve conosco. Se me amais, guardai meu mandamento. E eu vou pedir ao Pai que vos mande que um consolador, outro consolador prometido. Nos mande outro consolador. Então, lembrando, ele foi um consolador, está mandando outro. A palavra do Monteiro aqui dizia, tem a impressão que, mas é só a impressão do Monteiro. Não vamos pegar isso aqui como verdade, como tendo chegado o Espiritismo fora de época. Os Espíritos não fazem nada precipitadamente, sem planejamento. Essa visão dele talvez sempre tenha, porque ele falhou, né? Então ele acha que não adiantou ele se preparar nada e mesmo assim falhou, né? Pois é, porque pode até ter chegado prematuro. Ele chegou prematuramente no Espiritismo, sem Sim, se preparar, né? Mas o Espiritismo chega na hora certa. certo. A gente tem que ter em mente que nada acontece por acaso no universo. Então, as coisas acontecem, são planejadas. Os espíritos não são pegos de surpresa. Ah, aconteceu uma pandemia, os espíritos foram pegos de surpresa. Aconteceu uma guerra, ele foi pego de surpresa. Não, eles não foram pegos de surpresa. Nós é que não entendemos o processo. Vamos lá. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta, não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sa... Entendeu por que chegou fora de hora? Também andei às tontas. Não, quem está às tontas não vai enxergar as coisas corretamente. Está desequilibrado. Por isso, para ele, chegou fora de hora. Vamos Como lá. sabem, como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação ao comum do externo que não escapei, igualmente, ao doloroso desastre. É isso, nós já falamos aqui inúmeras vezes, inúmeras outras vezes. Quando estamos encarnados, temos dificuldade de nos lembrar, não nos lembramos. E temos dificuldade de superar as nossas limitações. Me lembro do próprio Francisco de Assis, entendendo a construção da igreja, a reconstrução da igreja, como sendo fisicamente. O próprio Kardec, quando vê a mesa girante, disse, não acredito que mesa fala. Ele sabia que aquilo ia acontecer, mas reencarnado, a gente passa por esse processo de esquecimento. Por isso, morrer é melhor do que nascer. Quando a gente morre, a gente retoma nosso conhecimento. Quando a gente nasce, a gente perde. Perde não. Ele fica guardado, né? Fica escondido num determinado ponto até que possamos usá-lo novamente. Vamos lá. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. E é que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça e sentimentos no coração. Mais uma fala interessante. Mais raciocínio do que sentimento. Os dois precisam estar funcionando.
É o que o Emmanuel fala das asas, as duas asas. A asa da razão e a asa do conhecimento. As duas precisam estar equilibradas para podermos voar. Senão não voaremos. Com a asa atrofiada, a gente o pássaro não consegue voar. A ave não consegue voar se cortarmos as penas de uma das asas. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. O vício intelectual. O vício intelectual, o intelecto sem a prática, fica complicado. Me lembra aqui da fala do Tiago, do apóstolo Tiago lá. Mostre-me a sua fé e eu mostro a minha. Mostre-me a sua fé sem obra e eu mostro a minha fé através das obras. Então, porque a fé sem obra é morta. Então, é preciso que eu tenha conhecimento? Sim, o livro dos Espíritos nos diz que o conhecimento intelectual precede a moral. Então, primeiro vamos saber por quê. Mas precisamos também desenvolver esse lado, de novo, as duas asas. Desenvolver esse lado da moralidade e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Lembra aqui a parábola do bom samaritano. Aquele que era pessoa de má vida, mas estava equilibrado, era caridoso, sensível, foi o que atendeu à necessidade daquele caído à beira do caminho. Será que estamos colhendo, será que estamos ajudando os caídos à beira do caminho? Uma pergunta para cada um de nós fazer a si mesmo e não se preocupar se não estiver fazendo ainda, mas buscar fazer porque é necessário. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento nos meus primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos Quando ele fala aqui em comércio, gente, por favor, não entendamos aqui comércio no sentido vulgar da palavra. Essa troca entre os dois mundos, esse intercâmbio entre esses dois mundos. O comércio aqui não é venda ou compra de qualquer coisa. Só para a gente separar as coisas. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas, na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me mais ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Vê a ideia dele, né? Estimava reduzir a zero. Isso, o que a gente coloca em termos de caridade? Onde está a caridade nisso? Onde está o respeito nisso? Onde está o entendimento, a aceitação da dificuldade do outro? Me colocar para ajudar. Eu adorava reduzi-los a zero. Então, acho que esse está pior do que a gente. Com, Verdade. com toda a preparação, com 30 anos de preparação, acho que está pior do que nós. Pelo menos estava, né? Claro que já deve ter melhorado. Mas estava pior do que a gente hoje. Porque nós temos, pelo menos, respeito pela dor do outro. Especialmente os desencarnados. A gente, quando conversa com esses espíritos desencarnados na mesa mediúnica, eles têm uma dificuldade enorme, porque eles têm muita dor.
E a gente tem empatia, a gente tem esperança de ajudá-los e se esforça por ajudá-los, não por reduzi-los a zero com argumentação pesada. Muito pelo contrário, a gente tenta estimulá-los, tenta levantá-los e entender que o erro é comum dentro de um planeta de expiação e provas. Todos nós que estamos encarnados cometemos erros. Lembrando a fala do Cristo, né? Dos nascidos de mulher, só, nenhum maior do que João Batista. Mas no plano espiritual, ele é menor, ele é pequeno. Então, essa ideia de reduzir a zero realmente é muito infeliz a ideia do Monteiro nessa situação. Vamos lá. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Pois é, Chegava, é mais uma falha, né? Os padres, os pastores, os católicos, os evangélicos, especialmente os padres, muitas vezes fizeram isso de boa mente. Cometeram equívocos, mas acreditando que estava certo. E muitos efetivamente chegam na mesa mediúnica pedindo pelo céu. Cadê o céu? Cadê o que me prometeram? Cadê o que os superiores me disseram? Cadê o que o Papa me disse que eu ia ganhar o céu? E aproveitar essa fragilidade para reduzi-los mais ainda é falta de caridade. Com certeza é falta de caridade. chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Bolsando aqui, gente, só para, não sei se vocês pegaram o dicionário, mas Uhum. é vomitar, tá? Eu estudava a Bíblia, entendia tudo, depois vomitava tudo aquilo, claro, uma metáfora que ele está usando aqui, mas vomitava tudo aquilo em cima do pobre coitado, e chega ali sofrendo, decepcionado, triste, porque às vezes ele chega bravo, mas está sofrendo com toda certeza. O Vamos? apego, o apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão de minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Não está pior do que a gente? Fala sério. Esse tá bravo, esse é Pô, brabo. esse tá bravo, cara. Não vamos falar sobre paciência e não tem paciência com criança brincando na rua. E é na rua, não é lugar público. Muito sem noção esse nosso amigo aqui, com todo respeito, mas muito sem noção. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para daí a instante repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Isso me lembra aqui o pai do André Luiz, quando o André encontra com Silveira lá no livro Nosso Lar. Ele encontra o Silveira lá, que é um dos samaritanos, e o Silveira foi um dos que o pai do André Luiz, estimulado pelo André, o tomou os bens dele porque ele não conseguiu pagar as dívidas do comércio do pai do André Luiz. Então, o Monteiro está nesse mesmo time aqui, fazendo do seu comércio, raros os meses, diz ele aqui, que não mandasse promissória a protesto público. Então, as pessoas assinavam e depois ele tomava os bens das pessoas para pagar a dívida. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes
que me rogavam prazos, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor ao semelhante, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas da preparação para Deus. Me lembrei aqui de um rapaz que eu atendia. Ele tinha uma dificuldade danada com os filhos. E ele passava o dia inteiro discutindo, brigando com os filhos. Aí à noite, quando ele estava saindo, um dia ele estava saindo para ir, aí o filho falou: Tá indo para o centro tal, né, pai? Será que lá você vai ser tão duro quanto a gente? Quanto é em casa? Acho que eu vou me mudar para o centro, porque lá você é outra pessoa, não é o pai rígido que a gente conhece. Então isso acontece. Às vezes tem uma personalidade em casa e outra na rua. É o que os espíritos dizem, né? Em casa é déspota, lá no Evangelho. Em casa é um déspota, e quando sai na rua, baixa a bola, digamos assim, para não ser chamado a atenção. Vamos lá. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. E aqui interessante, talhava o espiritismo a meu modo. É diferente do que o Mauro acabou de dizer. Tem uma corrente dentro da doutrina espírita que acredita nesse jeito. Tem outra corrente que interpreta desse jeito. Não estão moldando o espiritismo ao seu modo. É uma interpretação que eles estão dando. E isso não vai torná-los melhores ou piores. Porque o importante é a elevação de caráter, do caráter moral. Mas ele aqui não. Ele moldava o espiritismo ao seu gosto, ao seu modo. Como, com todo respeito, os nossos irmãos evangélicos quando falam de dinheiro. Um dia desse eu vi ele, um pastor aí bastante conhecido, dando uma entrevista, e o entrevistador perguntando sobre dinheiro. Aí ele disse, mas Lázaro não, o outro cobrador de imposto, o Mateus. Mateus era rico e Jesus chamou para estar com ele. Então, a riqueza faz parte do processo. Então, buscam muito esse bem material, é a teologia da prosperidade. E não é o caso da doutrina espírita. A gente tem uma perspectiva, uma percepção diferente desses bens materiais. Diga, Carlão. Quando ele diz aqui, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente, quer dizer que é uma seção espírita permanente? E tem que o trabalho é permanente? O trabalho é permanente, não necessariamente espírita, né? Sim. Uma sessão permanente, é um trabalho permanente. Nós temos que trabalhar constantemente para a nossa evolução, para a nossa transformação moral. E isso não tem trégua. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós precisamos estar sempre atentos. Daí o vigiar e orar da recomendação de Jesus, para que entendamos esse processo. Vamos lá. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Crítica Monteiro. rigorosa dos médiuns. É um outro processo. Ele veio para ajudar encarnados e desencarnados, ele disse lá no início. E os médiuns estavam dentro desses encarnados e precisavam dessa orientação, dessa ajuda, dessa coordenação de trabalho. E ele, a exemplo do anterior, também não entendeu esse processo e acabou não, não produzindo o efeito necessário. Vamos lá. Ele poderia ter os comentários, né?
com o intuito de doutrinário, com o intuito de aprofundamento, né? Mas não como fofoca, né? Que dá o que está aparecendo aqui. O comentário na sessão, a avaliação da sessão, ao final da sessão, é válido, desde que não tenha a ideia da crítica pela crítica, mas para analisar o processo. Aquilo foi animismo ou não foi? O que é que você acha? O que é que o próprio médium acha? O que é que você acha da fala do espírito? Analisar, estudar, avaliar o trabalho é necessário. Isso faz parte do processo. Mas não é o que ele diz aqui. Ele, fora das sessões, ele criticava os médios. Então, isso é fofoca, não é avaliação de trabalho. Beleza. Pode continuar? Por favor. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a Angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Aí, passou para lá como demente, necessitando de hospício. Hospício era antigamente, hoje não existe mais, né? Mas era um hospital para doentes psiquiátricos. E segundo dizem aí os estudiosos, o Eurípides Barçanufo fundou um hospital para atender espíritas desequilibrados que desencarnam. Então é o exemplo de Monteiro. Eu não sei se foi atendido no hospital do Barçanufo, porque também não sei quando ele desencarnou. Mas isso, infelizmente, acontece com uma certa frequência. Vamos lá. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor. Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo o singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, Isso é interessante. É o que a gente estava falando anteriormente do sentimento, né? Minha cabeça dirigia a Deus, mas meu coração está preso à terra. O meu sentimento está preso à terra. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar também. Como é que estão os meus sentimentos? Como é que está a minha fé? Como é que está as minhas obras? Mas, de preferência, que essas obras sejam acompanhadas de sentimentos, de fazer por amor. Por amor que nós podemos dispor dele por enquanto. Nós somos espíritos ainda com enorme dificuldade, espíritos endividados, inferiores. Então não temos capacidade de amar como os espíritos superiores amam. Mas, ao doarmos alguma coisa, por exemplo, não vamos nos ater ao bem material somente. Nós vamos pensar naquela pessoa que vai receber aquele bem. Vamos pensar, a gente que ajuda lá na cesta lá, básica lá que o Renato e a Margarete montam. Quer dizer, são coordenadores. A gente dá o bem material, mas vamos pensar no bem espiritual, o que vai fazer para aquelas pessoas, na alegria que vai levar aquelas pessoas, e vamos nos sentir satisfeitos, felizes por ajudar. É o que ele estava dizendo aqui. A cabeça está no céu, mas o coração está na terra. Nós precisamos estar os dois, pelo menos os dois, a meio caminho. De novo, as duas asas, coração e cabeça. Os dois precisam estar equilibrados. Vamos lá. nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, Lembra do Ghost? Lembra do filme Ghost? Como foi recebido aquele assassino? Claro que ali é Hollywood, tá, gente? Então não vamos colocar a doutrina espírita, mas é para a gente ter ideia.
do que pode acontecer quando o nosso sentimento não está de acordo com as nossas obras, ou quando estamos efetivamente voltados para o mal, que era o caso daquele rapaz. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar esse tormento por muito tempo. Quem Quando planta, colhe, né? A gente colhe exatamente aquilo que planta. Então, ele não plantou boas sementes nesse relacionamento dele com com os desencarnados, especialmente, nem com os encarnados, mas especialmente com o desencarnado, ele não plantou boas sementes. E claro, ele vai dizer, como disse Jesus, eles também viverão. Ele vai desencarnar, vai encontrá-los, e como a consciência está pesada, como tem culpa na consciência, como tem dificuldade de se auto-perdoar e de caminhar, de se transformar, os amigos vão cobrar. Você não falava? Você não pregava? Cadê a sua Bíblia? Muitas vezes eles falam isso para a gente. Eu já disse aqui uma vez, aliás, mais de uma vez eu já disse aqui, né? De um espírito que me disse que ia me acompanhar para saber se eu fazia tudo aquilo que eu falava na sessão mediúnica. A gente tem que ter muito cuidado para as nossas palavras não serem vãs, as nossas palavras estarem associadas a bons atos, a boas obras. Vamos lá. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado, sentia-me descontente. É a mesma coisa que os padres acontecia com ele, quando ele atendia os padres católicos romanos na sessão dele. Estava revoltado. Ele também estava revoltado. Ele saiu contando que ia ter um lugar garantido no céu. E aquele que faz buscando recompensa, o céu não lhe deve mais nada. Então ele já recebeu a recompensa. Vamos lá. Vamos lá, Carlão. Você tá fechado, está com o som fechado. Opa, desculpem, gente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, Só um minutinho, Carlos. Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Ele ainda está achando que aquilo é esclarecimento. Reduzir alguém a zero, uma argumentação pesada, é esclarecimento. Realmente, o nosso irmão totalmente equivocado. Tem razão os nossos irmãos lá que o receberam insatisfeito com a atitude dele, porque ele não foi caridoso, de novo, com os irmãos. Vamos lá. percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara ao descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu minha benfeitura por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar.
Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Ela fez um trocadilho aqui, né? Ela se esmerou pelo espiritismo prático, mas nunca se esmerou pela prática do espiritismo, pela vivência do espiritismo. E ele está cobrando exatamente o que os irmãos católicos e evangélicos cobram nas reuniões mediúnicas. Cadê o céu que me prometeram? Cadê no caso dele aqui, eu não esclareci, eu não ajudei, eu não servi. Eu tenho que perguntar à veneranda que me patrocinou a minha ida. Como se estivesse cobrando da veneranda ou de alguém externamente as atitudes dele. É transferência de responsabilidade. Terceirizar a responsabilidade. Você que me botou aqui, então você responde pelos meus atos. Em Vamos lá. 15 segundos ela destruiu 2 horas de argumentação, né? 2 horas de argumentação. Com uma frase, ela diz 2 horas de argumentação. É característica dos espíritos superiores. Uma frase. Você vê o Emmanuel, né? Vê a fala de Jesus e a fala do Emmanuel. Emmanuel pega um versículo de Jesus, escreve daqueles tijolinhos, né? Escreve uma página inteira sobre o versículo. Jesus falou no versículo. Espírito superior é muito sucinto, é objetivo, é direto, não é prolixo, ou não são prolixos. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras, como quem pensa mais, para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. O André está procurando compreender, porque parte desse fracasso, ele também viveu parte desse fracasso, né? Porque inclusive, ele chega no plano espiritual como suicida, o que ele não aceita. Então, ele cometeu o suicídio indireto, mas cometeu. Então, o André também está vivenciando, ou está relembrando. Estou tentando compreender, estou tentando entender, vivenciar a própria fala dele. Bem, vamos começar então o capítulo 13. Alguma questão, gente, no capítulo 12? Alguém quer falar? A Sandra Gisele, levantou a mão e também a Gisele. Sandra, Eu quero. Então, deixa a Gisele falar primeiro. Pode falar, Gisele. Vai lá. fala, Gisele. Então, desliga o seu microfone. Eu queria falar. Calma lá, Aurora. Eu- Depois eu falo. Tá, tudo bem. Então, A, vou eu. a Então, Aurora está dando, a Aurora tá dando trabalho. eu achei muito interessante, né? Essa lição, ela mexeu bastante comigo. A palavra do Monteiro, porque assim, eu fiquei me vendo, né? Eu tenho muita curiosidade de entender, né? Eu, às vezes, me acho um pouco cientista demais, sabe? Eu tenho muita necessidade de entender as coisas para poder me entregar, entende? Uhum. E aqui nessa frase aí de 15 segundos, né, que a gente precisa viver Jesus para poder se entregar mais para poder entender, né? Mais do que entender para se entregar. Então aí eu fico agora, vou ficar com essa preocupação, né? Se às vezes eu quero perguntar tantas coisas, eu quero entender tantas coisas, até aqui no grupo eu não sei nem como me expressar, fico sempre cuidando para que não seja compreendida, que eu seja o mais clara possível, que é um movimento meu. Eu tenho muita curiosidade de entender as coisas, sabe? Às vezes eu me acho um pouco parecida com essas pessoas assim. Não que eu maltrate as pessoas na relação, não é isso, né? Eu não humilho ninguém, eu não maltrato ninguém.
pelo menos que eu perceba, né? Mas eu noto que eu tenho mais preocupação de saber do que em como praticar, né? Sabe? Uhum, E isso me uhum. chamou a atenção aqui. Eu só queria dividir isso um pouco, né? Até porque a gente está entre amigos, entre irmãos, e é isso que vocês possam me ajudar aí É no dia para a isso dia que, nesse caminho, né? é para isso que a gente está estudando, Sandra. Para nos olhar. A questão 919 lá do Livro dos Espíritos, quando fala do autoconhecimento. Que ótimo que você se percebe nessa situação. Que ótimo que você já consegue olhar para você e ver, eu estou falando mais do que praticando. Eu estou cientificando mais, me permita aqui a brincadeira, cientificando mais do que religiando, sei lá, colocando religião, ou moralizando. Isso nos chama a atenção, ou te chama a atenção, e deve chamar a atenção de cada um de nós, dentro das nossas limitações, para equilibrar. Vai voltar de novo. Hoje o tema é esse: as duas asas. Nós falamos aqui semana passada, 2 semanas atrás, nós já falamos inúmeras vezes. A doutrina espírita tem 3 aspectos. Os 3 precisam ser contemplados no nosso estudo. Então, o aspecto científico também deve ser contemplado. O filosófico, com certeza. Mas o moral também. Então, a partir do momento que eu acentuo demais em um, eu acabo deixando o outro em segundo plano. E Kardec diz lá no Evangelho, capítulo 15 lá do Evangelho, que é fora da caridade que não é salvação, não é fora do conhecimento. E caridade, também entendemos, em benevolência, indulgência, perdão. Benevolência é ser bom, indulgência é não julgar, é não criticar, não condenar ninguém, e perdão é perdão. E nós precisamos colocar esses 3 itens em prática no nosso dia a dia para efetivamente estarmos fazendo caridade. Porque a caridade que nós fazemos hoje, em termos materiais, é uma beneficência. Ainda não é caridade. Caridade é como Jesus entende: benevolência, indulgência e perdão. Então, ótimo que você se vê assim. O que eu posso fazer para mudar? Mas não coloca isso aí como um peso para suas costas. Nós somos espíritos imperfeitos e temos as nossas preferências. Valorizamos aquela coisa, olhamos o espiritismo, adaptamos o espiritismo à nossa maneira de ser. Tanto é que tem espíritas aí com adjetivos que não cabem ou não caberiam, mas eles querem moldar o espiritismo do seu jeito. E a gente entende as dificuldades. Eu também tenho as minhas. Acho que todos temos as nossas. Então, é olhar e me lembrei aqui de uma orientação do irmão Walter, lá do que o Mauro sempre conta, né? Pega as suas dificuldades, escreve todas as dificuldades, escreve as facilidades do outro lado, e vê as dificuldades. As facilidades é para ser reforçada. A dificuldade, escolhe aquela mais ínfima, aquela menorzinha de todas. Vou tratar dessa. Então, vou tratar, por exemplo, de ter paciência. Vou ter paciência com meu marido, com meu filho, com a minha filha, com a minha nora, com o meu genro, enfim. Vou ter paciência com aquele carne de pescoço que eu não tenho. É um exercício. E a gente vai trabalhando, trabalhando, e aos pouquinhos a gente consegue vencer. Mas não pode colocar um peso nas suas costas em função disso. Senão, aí você arria. Você não consegue caminhar. E Jesus disse para dividir com ele o fardo, porque ele ajudaria a gente a carregar o fardo. Então, converse com ele. Não é que ele não saiba do seu conhecimento, ele não sabe sobre você, mas você conversar com ele, pedir ajuda nas suas dificuldades, colocar em prática o que você acha que ainda está deficiente. Tudo bem? Gisele, pode falar agora? Eu queria falar a respeito do suicídio. Sim. Todos nós cometemos suicídios passivamente, assim, a respeito da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, ou
Ou talvez eu tenha interpretado errado. Todos nós é uma forçação de barra, né? Não dá para fazer todos nós, mas eu me lembrei aqui do Belarmino Bicas. Eu até contei esse caso lá no SEAC. Belarmino Bicas conheceu o Espiritismo, ele tinha. Eu vou chutar o número aqui que eu não tenho de cabeça certinho, tá? Mas ele tinha 32 anos. Acho que é isso mesmo, ele tinha 32 anos. Ele conheceu o Espiritismo. E como ele conheceu o Espiritismo, ele passou a se olhar mais com mais cuidado. A exemplo que eu estou falando aqui com a Sandra. Ele começou a se olhar. E ele começou a anotar. Hoje briguei com o motorneiro lá do bonde. Isso na década de 30, 40. Hoje briguei com o barbeiro. Hoje discuti com a minha mulher, por causa do café estava frio. Hoje discuti isso, hoje discuti aquilo. E no final, aos 58 anos, ele tinha mais de 16 mil itens escritos de contrariedade que tinha feito. E segundo ele, tinha que viver 80 anos. A programação de reencarnatória dele era 80 anos. Ele morreu com 58. Então ele cometeu suicídio indireto em função dessas dificuldades que ele teve. Eu não posso dizer que todos façam isso, mas de uma maneira geral, todos temos feito isso ao longo do tempo. Não talvez com tanta intensidade, mas que temos feito, temos com toda certeza. Principalmente quando nós temos consciência de que aquele gesto que estamos cometendo está agredindo e diminuindo o tempo de vida, né? Uhum. Essa questão das emoções que o Valdemir trouxe, muitas das vezes a gente não se apercebe disso, mas muitos nós nos apercebemos por hábitos que nós vamos alimentando, né? E tudo aquilo que, de alguma maneira, interfere no tempo de nós que estava planejado, ele entra numa balança. Agora, mas se eu perdi noites de sono cuidando de alguém? Mas se eu me alimentei mal porque eu preferi dar o alimento para aquele que precisava menos? Eu também estou, de alguma maneira, levando a uma exigência maior dessa estrutura física, mas vai pesar do lado diferente da balança. Aí tem o mais, né? Então não é assim, pão, pão, queijo, queijo, Gisele. Tudo entra alguns elementos nessa equação aí, que são as intenções, que é o conhecimento que você tem das consequências do que você faz, que é o propósito pelo qual você faz. Então, tudo isso vai ser levado em consideração nessa avaliação que a nossa própria consciência fará. Eu vou colocar depois lá no grupo esse conto do Belarmino Bicas, que é narrado pelo Humberto de Campos. Eu não lembro o nome do livro agora, acho que é Contos deste de Outra Vida. Mas eu vou colocar lá depois para todo mundo dar uma lida lá. E quando eu faço esse sacrifício a benefício do outro, não é suicídio. Aí é abnegação, dizem os espíritos. Eu estou amando, eu estou servindo, eu estou auxiliando. Mas quando eu, por exemplo, bebo demais, eu estou sobrecarregando meu fígado. Quando eu como demais, eu estou sobrecarregando meu organismo. E isso está diminuindo a minha vida. Isso nos leva ao suicídio, à situação de suicidas indiretos ou inconscientes, não, porque nós temos consciência. Então, todos nós estamos conscientes de que álcool faz mal, que droga faz mal, que cigarro faz mal, mas ainda assim, que comida de excesso faz mal. Me lembrei lá do Pádua, lá falando da feijoada lá na quarta-feira, né? Se eu como uma feijoada todo dia, naturalmente eu vou ter problemas. Então, eu vou engordar, vou ter problema no intestino. Isso vai me gerar dificuldade. Então, nós só. E também no pensamento. No sentimento, também tem muita importância. Eu não sei em qual livro, mas o Henrique de Luna, que é um médico lá do nosso lar, eu acho que é no próprio nosso lar, fala para o André. Não foi tanto a bebida ou a extravagância da comida que o fez ter um câncer e o matou. Foi muito mais o sentimento, muito mais o pensamento, o sentimento dele do que a própria comida.
Então, a gente tem que ter essa balança, esse equilíbrio, para não ficarmos presos numa só posição. Diga aí, Marcinho. Não, ele só publicou lá no grupo. É o Belarmino Bicas? É, Ah, beleza. Então já Cartas então e já está lá. Crônicas. A gente tem um TI aqui em tempo integral. A gente vai falando e ele vai pesquisando e colocando aqui para gente. Alguma coisa a mais? Eu entendi agora. Entendeu? Uhum. Que bom. Que bom, graças a Deus. Depois lê esse conto aí que o Marcinho colocou no grupo, que é interessante. Eu já apresentei ele lá no SEAC. Com certeza você vai se lembrar. Maurinho, 55, Vamos parar aqui, né? para começar o capítulo. Item capítulo 13, Capítulo 13 ponderações. para o dia 3 de novembro. Ok, obrigado, Valdemir, obrigado, Carlão, a todos que contribuíram aí com as suas reflexões. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento desse dia. Vamos pedir a Ariete. Ariete, pode fazer a nossa prece, querida? Por favor. Fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais um dia de estudo, de aprendizado, mais uma semana que se inicia. Rogamos a Deus que siga nos orientando, aos nossos irmãos de luz, aos nossos amigos espirituais, possamos estar atentos às ajudas que recebemos diariamente, aos irmãos de luz que nos acompanham, nos socorrem em todas as nossas necessidades, porque nunca estamos sós. Sempre estamos sendo auxiliados pelos nossos amigos espirituais, por Deus Pai Todo-Poderoso, com os amigos encarnados e desencarnados, para que possamos conseguir fazer o que aqui viemos fazer. O amor de Deus envolva a todos nós que estamos aqui, nossas famílias, aos nossos amigos que não puderam acompanhar a aula, que possam receber as bênçãos de Deus e que possamos seguir unidos e sempre buscando evoluir, buscando forças, coragem para evoluir moralmente, intelectualmente, colocando em prática o que aprendemos e buscando sempre, hoje, ser melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Que a paz de Deus envolva a todos, fortaleça, oriente os nossos queridos Mauro e Valdemir, que nos auxiliam grandemente nesse aprendizado. Somos todos irmãos e agradecemos a ele e a todos vocês, todos nós que estamos juntos nessa caminhada. Que o amor de Deus envolva a todos, fortaleça e, em nome de Jesus e dos nossos irmãos de luz que nos auxiliam nesses estudos, damos por encerrados nossos estudos de hoje. Assim seja sempre. Graças a Deus. Obrigado, querida. Gente, um Obrigada. beijo grande. Obrigado, Ariete. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Até Boa amanhã. noite. Vai. Um abraço. Tchau. Boa noite a todos, uma boa semana.